Flamengo é o principal culpado para falta de contratação. Galera, Márcio do canal Sempre Fla, fazendo esse vídeo para vocês aqui, né, explicando aí que o Flamengo tá tendo muita dificuldade de fazer as suas contratações, né, e isso em vista do que o presidente BAP declarou, né. O presidente BAP fica declarando que o Flamengo tem condições de dinheiro, o Flamengo tá recebendo milhões, tá faturando rios de dinheiro, rios de água, e todo jogador que o Flamengo se interessa a contratar, ele chega a um patamar de 25 milhões, de 30 milhões, de 35 milhões, e vai ficar muito difícil o Flamengo reforçar o plantel do Flamengo, né? Porque o Flamengo tá botando os valores muito alto para qualquer nível de jogador. Então todo mundo quer tirar um pouquinho de mais dinheiro do Flamengo, né? O Flamengo não consegue tirar o jogador do São Paulo. Um jogador que tem emprestado. O São Paulo é um time que tá caindo por água abaixo, né? Tá com graves problemas ali de desfalque de dinheiro, de falcatrua. O São Paulo atravessa uma fase muito difícil e não consegue tirar o Marco Antônio, não consegue trazer o Marco Antônio, não consegue fazer uma investida forte no mercado europeu. Tá aí na iminência de acertar com o Paquetá e acertar com o jogador. Com o jogador é a coisa mais fácil que tem para acertar. Agora, falta o acerto com o West Ham. O West Ham não vai querer perder dinheiro com o Paquetá. Ah, mas o Paquetá quer vir, é a palavra dele, sim, mas o contrato dele tá aí em vigência e ele precisa acertar primeiro com o West Ham. O West Ham já assinou aí com uma proposta de 40 milhões, acima de 40 milhões. O Flamengo não pode fazer esse tipo de loucura, até porque o Paquetá é da casa, é cria, tudo bem, mas o Paquetá não veio jogando há muito tempo, com um grande nível, né, com esse problema que teve aí dos jogos, né, o Paquetá não joga um grande futebol na seleção, não joga um grande futebol em nenhum clube inglês que ele passou ultimamente, entendeu? Tá em baixa, quer vir por causa da seleção brasileira da Copa do Mundo, e o Flamengo tem que ficar aberto, com os olhos abertos com essa negociação que ele vem fazendo, porque daqui a pouco o Flamengo não consegue contratar ninguém, e isso graças ao BAP, ao Boto, né, e alguns youtubers aí, né, que gostam de botar o Flamengo lá em cima, tipo assim, a nível financeiro, e agora tá pagando a conta, não consegue contratar ninguém, porque todo mundo, qualquer jogador mediano que seja, quer que o Flamengo pague acima de 30 milhões, isso não pode acontecer. Então a maior culpa do Flamengo estar sem contratar ninguém é o próprio dirigente BAP, que bate por os quatro ventos que o Flamengo agora é um clube milionário, é um clube que está na primeira prateleira do futebol brasileiro sul-americano, ali entre os medianos do time europeu. O Flamengo agora é nível europeu, que fecha o ano ganhando 2 bilhões, ganhando 3 milhões, fala para os quatro cantos. É claro, evidentemente, qualquer jogador de outro clube ou qualquer dirigente de outro clube vai querer disputar a contratação pra gente, né? O Santos dificultou a contratação do Brasão, pediu um pouquinho a mais, né? Apesar do Brasão ter falado que queria ficar, porque obviamente, né, no Santos ele é titular absoluto, e não é porque o Santos é um time pequeno, assim, entre aspas, vive um momento ruim, que ele não vai deixar de ser convocado para uma seleção brasileira, né? Eu acho que o Brasão é um dos goleiros vistos, apesar de não ir para a Copa, que já tem os seus goleiros preferidos da Copa, o treinador da seleção brasileira, mas ele é um grande goleiro, mesmo no Santos ele vai ficar em evidência, lá ele é titular absoluto, ele não quis vir porque ele vai ser reserva, só que ele poderia vir. A temporada do Flamengo é muito grande, vai ter vaga pro Rossi jogar e vai ter jogos que o Brasão, sim, que é um goleiraço, goleiro de confiança, poderia vir, mas não vai vir. Aí não acerta também com o Caio Jorge, né? Aí faz o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro bater palma, porque o Flamengo não conseguiu tirar jogador da gente, e nem vai conseguir tirar. Todo jogador do Flamengo se interessar, eles vão cobrar 30 milhões, 35 milhões, 40 milhões. Gente, 40 milhões é a transação que o futebol europeu está fazendo entre outros clubes lá fora. O Flamengo não pode cair nessa loucura de fazer isso. Então, é o que eu falo. A própria culpa do Flamengo não contratar o Castelano, né? O Flamengo deixou de dar 25 milhões, 20 milhões e fecharam quase pelo mesmo valor que o Flamengo queria. O Flamengo podia ter dado uma apertadinha aqui e outra lá, porque o centroavante é o que a gente precisa. A gente só tem o Pedro por uma temporada toda. O Paquetá é um grande jogador, mas não é necessário. O Flamengo não precisa do Paquetá. O Paquetá precisa do Flamengo, mas o Flamengo não precisa do Paquetá. Aí você tem um outro jogador, né, o Almada, um excelente jogador. Ele quer continuar no futebol europeu, mas a proposta que o Nápoles fez é coisa também de 25 milhões, 30 milhões. O Flamengo podia chegar com uma proposta. Esse sim é um grande jogador, isso até vale os 25, 30 milhões. Talvez esse é o único nome que vale o Flamengo dar 25, 30 milhões.
Nos demais, o Flamengo tem que botar os pingos no is, porque não é bem assim. O Flamengo vai ter muita dificuldade de contratar jogadores. Vai buscar lá fora, porque aqui dentro qualquer clube vai querer 30, 35 milhões do Flamengo. E isso aí, gente, seja lá qual jogador, aqui no Brasil, esquece, né? O Flamengo conseguiu contratar o Fabão. Pra mim, ele vem com o status de Beckenbauer, mas pode ser que se acerte ali, né? Não é um jogador ruim, teve uma péssima temporada no Inter. Também o Inter todo teve uma péssima temporada, o time não acertou nada. E uma duria só não faz verão, né? Ele pode ter errado bastante também, mas ele foi visto lá no outro time que ele jogou lá, parece na Turquia, e teve uma bela temporada. E o Boto conheceu jogando futebol de lá. O Boto tá contratando o Vitão pelo que ele conheceu de lá na temporada que ele fez lá fora, não pelo que ele fez no Internacional, né? E tá faltando algum jogador do meio campo, jogador pro ataque. Agora, o Almada caía bem, caía igual uma luva naquele meio campo do Flamengo, né? Porque teria jogadores habilidosos, teria o Almada, teria o Carrascal e o próprio Arrascaeta. Teria que comprar um jogador mais pelo aquele lado esquerdo. A gente não sabe se vai vender o Cebolinha ou não, né? A gente não sabe se o Prata vai continuar ou não, né? Agora a gente sabemos que precisa de alguém para jogar no lugar do Pedro. A temporada é muito grande. O Pedro tem aquele costume de fazer gol em toda a temporada, mas nos jogos cruciais, os jogos que decidem o campeonato, o Pedro tá sempre fora. E aí precisa entrar um centroavante que já tá acostumado com decisão e já tá acostumado com peso de camisa de grandes times, né? Não é qualquer lugar que você vai encontrar, mas não é aqui no Brasil com o Caio Jorge que você vai pagar 35 milhões, 40 milhões ou fazer loucura. Essa loucura você faz com time lá de fora, porque o Flamengo está pagando valores de preço de time europeu. Conforme eu vi falar, o Napoli vem oferecer a Almada esse valor de 25, 28, 30 milhões. Esse valor o Flamengo pode trazer, pode pagar o Almada para trazer. Mas é uma transação que vem lá de fora, não é aqui dentro do nosso país. E volto a dizer, o grande culpado disso aí é o seu BAP. É o BAP, e é toda a diretoria do Flamengo que botou o Flamengo ao nível financeiro que deveria ficar lá entre eles. Isso não é coisa para ser divulgado não, porque aí atrapalha nessas contratações do Flamengo. Você fala que o Flamengo fecha com 2 bilhões livrinho para contratações, ninguém vai querer facilitar para o Flamengo. Vou ficando por aqui, me estendi um pouquinho, só vim falar sobre isso aí, porque eu vejo as contratações do Flamengo estão muito complicadas, estão muito difíceis, e a gente não sabe quem é o fato o Flamengo vai contratar, mas que precisa realmente de um bom jogador ali do meio campo, ali, um cabeça de área, um jogador que sabe armar, um jogador que tenha criatividade também, né? Poderia ser o Arias, que diz que não quer vir pro Flamengo, porque aqui no Brasil só joga com o Fluminense. Eu não acredito, que o Flamengo não deve ter feito proposta nenhuma pro jogador. O jogador não vai ficar meter a língua falando que o Flamengo fez proposta, não sei o que, e chega na hora o Flamengo não contrata ele. Ele fica mal com o Fluminense. Então ele tem que falar, no Brasil só joga no Fluminense, até a proposta chegar. A proposta acertou com o jogador, acertou com o clube, aí ele pode falar, não, vou fechar com o Flamengo, porque fez uma proposta boa, um salário legal, e tô indo pro Brasil e vou vestir a camisa do Flamengo e acabou. Mas enquanto não existir proposta, o jogador tem que ficar quietinho, né? O Almada seria também um bom jogador, o Arias, o Almada, né, um centroavante ali de nível lá de fora, que possa vir lá de fora mesmo, né, e tá certinho, o Flamengo fazendo as contratações pontuais. O problema é que não consegue fazer. Galera, vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal Sempre Flá, deixe o like no canal, comente aí nesse vídeo, deixe a sua opinião. E esse ano eu tô indo pra cima, esse ano eu tô indo com tudo, porque eu quero monetizar esse canal de qualquer forma, porque vocês merecem, eu mereço, o Levi merece. O canal Sempre Flá está com 5 anos e esse ano não escapa. Eu irei, se Deus quiser e com a ajuda de vocês, monetizar esse canal. Deixa esse vídeo correndo, deixa esse vídeo rodando e vamos fazer um tempo muito maior de visualização desse vídeo. Veja começo, meio e fim e ajude o nosso canal. Um beijo enorme no coração de vocês. E isso aqui é Sempre Flá. Valeu!